Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. O nosso tema de hoje será novamente crimes cibernéticos. Nós retomaremos esse assunto porque hoje trataremos especificamente de crimes contra empresas. E com esses tempos de ainda tanta gente trabalhando em casa, né, em home office, será que essas pessoas e essas empresas estão tendo segurança para trabalhar? É isso que nós saberemos. Antes de começarmos essa entrevista, eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça a sua inscrição, que já deixe o seu like, que acione o nosso sininho para receber as notificações, na verdade, e que compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Isso vai nos ajudar muito. E antes de começarmos, eu queria deixar só um recado que no final deste vídeo, o nosso entrevistado fará um alerta muito importante. Aliás, é uma coisa quando você ouvir, você ficará assustadíssimo e talvez até reprograme certas situações, tá bom? Fique ligado no finalzinho do vídeo, tá bom? Então vamos à entrevista. O meu convidado já está na tela, é Marcelo Lau. O Marcelo é especialista em cibersegurança e o Marcelo já esteve conosco dando informações importantíssimas e nós temos o maior prazer de ter o Marcelo aqui de novo. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Cacá. Estou muito feliz de estar de volta com vocês para podermos aí passar mais esclarecimentos sobre segurança. Legal. A gente combinou, né, Marcelo, de falar sobre os crimes entre empresas e até entre países, né? Tem algumas Uhum. coisas pipocando por aí. A Data Security, ela é a empresa que você é proprietário. Qual é o trabalho da Data Security, Marcelo? Bom, hoje nós atuamos na parte de treinamentos e consultoria, tanto na área de segurança de informação quanto na investigação de crimes eletrônicos. E não nos esquecemos também que eu tenho um pezinho acadêmico, né? Ah, Sou que legal. coordenador hoje do MBA em Cibersegurança na FIAP. Que legal, que legal. Agora no Brasil, Marcelo, as empresas elas investem em segurança. O Brasil é um país seguro nessas questões, ou como talvez o resto do mundo não seja? O Brasil está investindo em segurança ou não? Eu acho que o Brasil ele pode e deve investir mais, mas também, por outro lado, nós sabemos que grande parte dos golpes que ocorrem em ambiente corporativo ocorre aqui no Brasil e não ocorre em outros lugares. Os profissionais de segurança no Brasil, para vocês terem uma ideia, eles enfrentam golpes, ou pelo menos tentativas de golpes, que normalmente surgem anos a posteriori em outros lugares. Vou dar um exemplo. No meu mestrado na Universidade de São Paulo, eu fiz um trabalho sobre análise de fraude sobre o ambiente de internet banking, porque nessa época eu também trabalhava em banco. E esse trabalho, ele se tornou referência depois para outros lugares, porque a fraude internet banking ela se desenvolveu muito aqui no Brasil pela capilaridade do serviço que era realmente disponibilizado para os usuários. Então, quando nós falamos de lançar um produto, nós estamos falando então de um e-commerce, de um mobile banking, de um internet banking. Nós temos que pensar que hoje as empresas elas têm que criar mecanismos também que têm como objetivo evitar que elas sejam vítimas de fraude, porque caso contrário, isso vai no custo de um produto. Entendi. Agora, com o seu conhecimento, você trabalha com isso, quais os níveis, de segurança que uma empresa ela tem que adotar? A gente ter só lá nos computadores um antivírus funciona ou não é nada disso? Como é que uma empresa tem que funcionar para trabalhar em segurança, Marcelo? Bom, eu como bom todo acadêmico, eu vou mencionar que é importante estarmos de acordo com algum tipo de padrão. Existe uma norma chamada ISO 27001, que trata do Sistema de Gestão e Segurança de Informação, e ela tem a ISO 27002, que trata de uma série de controles e seções de segurança que começa com A5, política de segurança, e termina com A18, conformidade. Dentre os padrões que as empresas ainda podem adotar, ainda existem conteúdos muito interessantes que vêm dos Estados Unidos, de um órgão chamado NIST, o National Institute of Standards and Technology, que também tem alguns conteúdos que podem ser seguidos, em especial um documento chamado NIST 800-53, sem contar outros frameworks, como o CIS Security Controls. Então, uma empresa, ela primeiro tem que saber que existem boas práticas
Nem todas as boas práticas são tecnológicas. Então, quando você mencionou sobre antivírus, é uma dessas medidas. Mas tem outras, como uma política de segurança, normas, termos. Então, vamos imaginar, Cacá, nós estamos então num período de distanciamento social. Muitos de nós estamos trabalhando de casa. Sim. Como garantir segurança em nossas residências, sendo que as pessoas estão trabalhando, usando computadores ou pessoais ou corporativos para ter acesso a dados de empresa? Então, algumas medidas têm que ser consideradas, como, por exemplo, como me conecto na empresa de uma maneira segura. Para isso existe algo que nós chamamos de VPN, Virtual Private Network, uma conectividade até a infraestrutura da empresa de uma maneira segura, com uma credencial de uso individualizado. Isso é uma coisa ponta a ponta, né, Marcelo? Você Isso. faz você para a empresa, você não está passando ou pela companhia que cede o serviço, mas só isso, né? Você passa pela internet, mas esse túnel de comunicação ele é criptografado. Ou seja, mesmo que alguém consiga interceptar essa comunicação, não será capaz de revelar o conteúdo que está sendo transferido. Outro ponto importante é o computador. O computador tem que estar configurado de uma maneira segura. Isto inclui, por exemplo, a não possibilitar que o usuário instale programas que possam ser maliciosos, programas que não estejam licenciados pela empresa, porque isso seria um ato de pirataria e está previsto por Lei 9609, que trata de pirataria de software. Então, tem algumas coisas que têm que ser configuradas no computador para se manter seguro. Outro aspecto é guarda, acesso a arquivos, realização de conferências, mas vamos falar de um outro caso que hoje as pessoas também estão muito preocupadas. Estamos trabalhando de casa. Quem mais ouve as nossas conversas? Se são nossos familiares, talvez o risco não seja tão elevado. Mas será que os nossos vizinhos conseguem ouvir as nossas reuniões feitas hoje em videoconferências tão Quando você fala vizinho, é vizinho mesmo? Vizinho Vizinho. assim do prédio, da casa? Exato. Será que a gente fala muito alto na hora que nós dizemos certos assuntos? Pois as paredes podem ser finas. Sim, claro. Outro ponto, começamos a usar demais o sistema de videoconferência. Aonde você coloca a sua câmera? Se for passar aí, que nem o caso do Porchat, se for passar uma mulher atrás... Estratégia muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando o algoritmo. Alguém passou de minha lado, mulher. Passou, todo mundo te viu. Cara, e ela tá ainda pelada. Passou, lógico que deu pra ver, totalmente. Nós podemos ter problemas. Sim. Então, a forma que você usa o seu computador, a ergonomia, por exemplo, pessoas que não usam o mobiliário adequado vão começar a ter problemas de postura, lesão por esforço repetitivo, que pode tirar trabalhadores da atividade, sem contar o excesso de trabalho. Queira-se bem ou não, eu estou trabalhando muito mais do que de costume. Será que as pessoas estão respeitando esse descanso? Porque a exaustão, ela tira um dos pilares importantes da segurança. A segurança é composta por 3 pilares: confidencialidade, segredo, sigilo; integridade, garantir que a informação esteja inteira; e disponibilidade. Disponibilidade não é disponibilidade somente de dados, é de pessoas. Se pessoas ficam doentes, se as pessoas ficam indisponíveis, elas também podem fazer falta no ambiente de trabalho. Então, existe toda uma preocupação nossa do ponto de vista do trabalho remoto hoje em dia, que inclui, por exemplo, o WhatsApp. Tem empresas que usam o WhatsApp pessoal para comunicação corporativa. Como será que as empresas lidam para proteger as informações que estarão, às vezes, num dispositivo pessoal? Então, faz parte das empresas se preocupar com essas coisas mínimas, mas não porque elas são pequenas, que elas não deixam de trazer importância para a proteção de informações. Você tem uma empresa lá, que é a Data Security, Isso que tem os seus clientes, evidentemente você não vai citar. Existe, e aí eu vou, de repente, se você tem alguma história, sem citar nome, evidentemente, que você possa contar. Existe algum crime comum de ataque às empresas? Você tem alguma história que você poderia, assim, nos contar? Não? Eu falo que grande parte dos ilícitos que eu faço investigação envolvem, na maioria, funcionários ou ex-funcionários. Então, em situações como essa, tem um que eu acho interessante comentar, que foi, e eu falo que isso aconteceu mais de uma vez, mas
as empresas, às vezes, elas compram produtos ou adquirem serviços, e às vezes o profissional dessa área ele tem interesses escusos na hora de escolher um fornecedor. E é claro, nós como conseguimos identificar isso? Quando a pessoa recebe um salário e de repente tem um padrão de vida muito diferente e superior àquilo que a pessoa diz demonstrar, existe algum problema. Então existe um gato no telhado. Sim. E por onde a gente faz essas atividades investigativas? Não é somente pelo computador ou por meios informáticos que estão na empresa. Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, viagens, churrasco, né? Então, por exemplo, se eu tiver um sítio em Atibaia e tiver pedalinhos no nome dos meus Não, netos, vai ficar... ferrou, aí ferrou. Então, às vezes o próprio usuário ele gera prova contra si mesmo. E nesse aspecto, esse caso especificamente, nós cobrimos realmente que ele chegou a comprar bens, os mais diversos, viajava mais de uma vez por ano para o exterior, ou seja, tinha uma vida muito bem abastada, sendo que para o salário dele ele não deveria ter algo tão exorbitante. Bom, nós fizemos toda a investigação, descobrimos todas as evidências de desvios e realmente se descobriu. Só que o que acontece? Aí as pessoas falam assim, o que está acontecendo com ele? Tipo assim, esse cara se separa. Como assim? Eu falo assim, o amor, ele tem limite. O bolso é um desses limites. Não deu outro. E o que acontece? Os bens que tinham sido desviados, eles foram colocados no nome da sogra dele. Então, a sogra teve os bens congelados. Você imagina a vida que a sogra, que o inferno que a sogra deve ter feito pro cara. Então, e a sogra não sabia? Não sei se sabia, mas de qualquer forma, não. Então, você imagina que as pessoas falam, mas você não tem dó de uma pessoa dessa? Bom, a pessoa procurou o ilícito, procurou o dinheiro fácil, quis passar a perna, inclusive, na empresa. Já vi situações da pessoa comprar, por exemplo, bens em nome da empresa, tendo o desconto da empresa, mas é um bem pessoal. Então, quando nós olhamos coisas como essa, nós temos que ficar muito atentos, porque as pessoas, normalmente, quando têm acesso excessivo aos sistemas de informação, ela pode variar passar a perna. Por exemplo, um outro caso, e isso aconteceu mais de uma vez, fraude com benefício de alimentação. Ticket, por exemplo. Sim. Esses vales alimentação. O que acontece? Às vezes a área de recursos humanos ela pede a devolução do cartão, mas ela não dá baixa no cartão. E esse profissional da RH se aproveita, fica com o cartão e continua utilizando. E quando que a empresa descobre? Quando esse profissional na área de RH sai de férias, onde ele não amarrou bem a tramóia, e você descobre. Então, as perdas elas são homéricas. E aí você fala, nossa, mas por que alguém faz isso? Porque vê a oportunidade faz o ladrão. E não estamos falando de um site hackeado, não estamos falando de uma invasão, aquilo que realmente é tão demonstrado na internet. As coisas elas são muito mais simples por pessoas que já sabem ou conhecem brechas no processo e sabem que não existe um processo de governança, de gestão dos gastos da atividade que a empresa deveria gerir adequadamente. E você falou das empresas e você citou até o exemplo de um funcionário que enriqueceu ilicitamente. Agora, e a empresa? Existe tecnologia, Marcelo, para as empresas se protegerem? Porque o funcionário, ele muitas vezes, ele tem acesso a muitos segredos da empresa, porque faz parte do trabalho. Como é que a empresa, eu sou dono de uma empresa, onde no mercado eu consigo comprar alguma coisa, existe isso? Como a empresa deve fazer para se precaver, não se precaver do funcionário, mas do mau funcionário, né? Eu acho que tudo começa antes da tecnologia, por meio de um bom processo seletivo. Você tem que saber quem você está colocando dentro de casa. Verificar histórico, verificar redes sociais, verificar outras demais fontes, indicações, avaliar o comportamento do mesmo. E nos aproveitemos do excesso de informação hoje disponível em redes sociais. O segundo ponto é tecnologias. Existem sim tecnologias que permitem, entre outras coisas, o bloqueio automático de conteúdo, mesmo que aquilo esteja no computador de uma outra pessoa, para evitar o acesso no momento que ocorre o bloqueio. Então, tecnologia existe.
É claro que existe custo para tudo isso. Então, é caro, é barato? Depende. Depende o quanto você pode perder, o quanto a sua empresa pode perder de credibilidade. Segurança, ela é vista como custo por muitas empresas. Esse é o motivo, então, voltando à primeira pergunta, né? A segurança nas empresas, ela está adequada ou está aquém? Infelizmente, ela está aquém porque se você tem um dinheiro finito e você tem que gastar em algo, você tem que ver se você vai gastar se protegendo ou se vai gastar em marketing ou na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, é algo que você tem que avaliar. Entretanto, se você tiver em desacordo com leis, com regulamentos, você pode receber multas, sanções, ter perdas financeiras, perda de valor de mercado. E vamos dar um exemplo de uma startup. Hoje, uma startup, muitas vezes, ela não tem dinheiro para investir em segurança, mas ela quer depois ser vendida por uma empresa maior ou por um grupo econômico como investidor. Se ela não consegue garantir a proteção dos seus segredos, quanto ela vai valer? Certamente não o quanto ela irá querer ganhar por isso. Então, isso independe do tamanho da empresa, todas têm que pensar nesse assunto com bastante carinho, porque é um risco que se ela não fizer algo, ela está assumindo o risco. E pensar em segurança, né, Marcelo? Às vezes o cara não pensa na segurança, pensa no investimento, em comprar móveis, imóveis, blá, blá. Só que se ele tomar uma ferroada por causa da falta de segurança, aí a vaca vai pro brejo, né? Sim, hoje as empresas que são atingidas por ataques, normalmente elas perdem valor de mercado. Então nós Sim. estamos falando de uma situação de valuation ou uma situação que pode ser levada à especulação. E vamos até dar o exemplo de algumas empresas que já foram atacadas no passado, que de repente foram, de alguma maneira ou outra, comercializadas, né? Anos atrás teve um vazamento, isso é público, sobre uma empresa de investimento chamada XP, onde ela se tornou, por exemplo, grande parte do capital dela, praticamente metade, está lá com o Itaú. Ela comprou por um preço muito bom. Vamos falar de uma outra empresa também brasileira que teve um problema de vazamento de dados, que é a Netshoes, e ela também foi vendida. A marca ainda existe, mas ela foi vendida e a gente fala que isto tudo mexe no preço de uma empresa. Então, se nós queremos ter segurança, nós temos que considerar com bastante carinho as consequências, porque a perda de credibilidade faz você também perder clientes no mercado. Claro. Agora, deixa eu lhe perguntar, o que é LGPD? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi sancionada em 2018, 14 de agosto de 2018, pelo ex-presidente Michel Temer, mas o objetivo é o quê? Proteger dados do cidadão. E isto vale para qualquer tipo de empresa. Da onde ela surgiu? Existem várias outras leis de privacidade pelo mundo afora. Antes de ter surgido essa lei no Brasil, a mais significativa é o que nós chamamos de GDPR, General Data Protection Regulation, que entrou em vigor na União Europeia em maio de 2018, e ela criou uma série de aspectos dentro desse regulamento visando a proteção de dados dos europeus. Aqui no Brasil ela tem algumas disposições que eu acho super interessantes. Então, isso visa proteger dados de titulares, chamamos isso então de pessoa física, sejam funcionários, visitantes, clientes e demais outras pessoas físicas. Onde esses dados podem ter que ser protegidos? Em papel, em meio eletrônico, em bancos de dados, em sistemas e tudo que tem direito. É claro que essa lei ela exige também que algumas coisas sejam feitas por parte da empresa. Por exemplo, a criação, no mínimo, de uma política de privacidade, que deixe claro também ao titular como que a empresa lida com as suas informações, por quanto tempo ela guarda seus dados, se para fins legais, se para fins de marketing. Então, nós acreditamos que depois dessa lei, nós esperamos que as empresas usem com carinho essas informações, porque eu não gostaria de ser contatado, por exemplo, por um call center, que na verdade ele está procurando fulano e esse fulano não sou eu. Isso já demonstra que a informação está inexata e que necessitaria de retificação, algo que está previsto nessa lei. Então, será que na hora que eu dou o meu CPF na farmácia, será que a informação minha deveria ir para um laboratório?
Será que eu não devo saber qual é o caminho que a informação percorre antes de fornecer meus dados? A lei ela cria critérios que visam proteger o cidadão. As multas podem chegar até 50 milhões de reais. É claro que existem alguns outros aspectos, talvez até piores do que os 50 milhões de reais, como, por exemplo, a proibição do seu negócio, do seu serviço, o apagamento dos dados. Então, as empresas elas precisarão se adequar e o Brasil ela terá uma agência reguladora. Infelizmente, essa agência ainda não está formalmente constituída com seus membros, mas nós teremos a Agência Nacional de Proteção de Dados e, acima dela, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que visa, entre outras coisas, realizar toda a fiscalização e deliberar outros documentos que nos detalharão mais como que essa lei, de fato, ela será aplicada junto às empresas, independente do porte, tá? Do microempreendedor individual à grande corporação, essa lei vale. É uma lei importante. Agora, a minha esposa, você já teve contato com a minha esposa, ela que contratou você, aliás, para a nossa entrevista, ela mexe com tecnologia, é o trabalho dela. E ela me deixou aqui, eu vou ler, porque se eu não ler direitinho, eu apanho. Quais são as ferramentas que permitem que uma empresa identifique previamente vulnerabilidades no ambiente para vazamento de informações? Tem ferramentas para isso, Marcelo? Existem várias ferramentas, existem vários softwares, mas antes de falarmos das ferramentas, vamos falar que existem metodologias, forma de executar adequadamente. Nós chamamos essa atividade de ethical hacking, ou seja, hacking ético. E o objetivo dessa atividade é descobrir vulnerabilidades nos sistemas, que tem como objetivo identificar se alguém subiu um site com vulnerabilidades ou fragilidades que permitam a adulteração, modificação, indisponibilidade do site. E imagine que isso é feito para sites, aplicações, serviços os mais diversos, até aplicativo mobile. Normalmente, então, nós temos que seguir uma metodologia, de novo, chamando o NIST. Existe uma metodologia chamada NIST 800-115, uma metodologia muito boa na parte de penetration testing. Outra metodologia que eu gosto muito é chamada OSSTMM, e normalmente isso tudo você tem uma valoração, um número que define de 0 a 10 o nível da vulnerabilidade. Esse scoring, essa escoragem, essa nomenclatura de valoração é dado por algo que nós chamamos de CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Então, toda empresa que fizer, se a minha empresa fizer teste, se outra empresa concorrente fizer teste, a gente espera que todos usem essa metodologia. Tá? As ferramentas, existem ferramentas gratuitas, existem ferramentas pagas. Uma das ferramentas gratuitas mais conhecidas se chama Kali. Então, se você for lá na internet, www.kali.org, você terá acesso a uma distribuição Linux, ou seja, um sistema operacional inteiro, completo, com várias ferramentas dedicadas à atividade de ethical hacking. É claro que, mais uma vez, não é a arma que faz a pessoa bandido ou vilão. Portanto, essa mesma ferramenta pode ser utilizada tanto por mocinhos quanto por bandidos. É claro que eu ter o conhecimento de um ferramental desse também me previne uma coisa. Eu vou colocar para a internet uma aplicação frágil, vulnerável? Eu espero que não. Então, se eu tiver uma recomendação para todos, se você tiver algo para colocar na internet, faça uma validação, pois se você não o fizer, o bandido fará. Tá certo. Agora, para a gente encerrar, Marcelo, existe alguma dica para uma empresa se proteger contra ataques e perdas de dados? Você teria algumas dicas, algumas coisas básicas para as empresas tomarem como atitude para si? Eu acho que aqui nós devemos considerar Pareto também, né? Vou fazer 20% das coisas para resolver 80% dos problemas. Dado o tempo e os cabelos brancos aqui presentes, eu falo que grande parte das falhas estão sobre o ser humano. E o ser humano, quando nós falamos, são pessoas, funcionários, prestadores de serviços ou até clientes. E na maioria das vezes essas falhas ocorrem por falta de algo muito simples: orientação, conscientização. Então, às vezes, se a empresa quer começar com alguma coisa simples, mais acessível, por que não pensar numa palestra de conscientização
para que possa abranger a necessidade de um público leigo em tecnologia, leigo em segurança, mas que possa entender cada uma dessas coisas que nós, por exemplo, mencionamos, para saber, será que eu defino uma boa senha? Será que eu travo meu computador na hora de sair da minha mesa? Será que eu tomo cuidado para saber se a minha senha vazou em algum lugar? Essas coisas simples podem fazer muita diferença nas empresas. Então, é claro, isso não dispensa o uso de tecnologias, mas se eu tivesse que dar aí uma dica inicial e talvez de baixo custo, talvez a orientação seja um dos maiores aliados para realmente combater o crime sobre o ambiente corporativo. Perfeito, Marcelo. Marcelo, e eu abri a entrevista dizendo que nós iríamos falar sobre empresas, como você falou brilhantemente durante todo esse programa, e que no final você iria contar um segredo que muita gente que leva celular para banheiro, que dorme com o celular do lado, pode estar levando o inimigo. Meu Deus, o que é esse negócio de levar celular? Não pode levar celular para o banheiro, Marcelo? Você imagina, Cacá, você já falou em algum momento sobre alguma coisa que o seu celular ficou te ofertando certos produtos ou serviços? Aliás, isso é uma coisa, eu não perguntei, eu acho que no outro programa, isso é uma coisa louca. Você fala de um troço, daqui a pouco tem alguém te oferecendo, como é que pode isso? Pois é, de alguma maneira, ou ele é mediúnico, ou ele te ouve, né? Mediúnico, eu acho que não, né, Marcelo? Então, mas ele está me ouvindo então, Marcelo? Infelizmente, a todo instante. E não é só ele. Cacá, você tem Smart TV? Sim, tenho. Smart TV com comando de voz? Sim, a minha tem. Graças a Deus tem. Não, já estou percebendo que não é bom. Meu Deus do céu. Você sabe que a Samsung recomendou anos atrás que você... Não, e a minha televisão é Samsung, pelo amor de Deus, Marcelo. Cuidado com o que você fala na frente da TV. Meu Deus. Mas por que, Marcelo? Eu estou lá na sala com a TV ligada, a TV está me ouvindo, mesmo que eu não esteja usando, ou que eu esteja usando algumas coisas. Quer dizer, explica pra gente como é que essa história da televisão, essa história, só pra gente encerrar, essa história do banheiro, que o cara tá com o celular no banheiro e pode estar sendo visto e ouvido, é isso? No caso do celular, nós temos um agravante, porque normalmente não acende uma luzinha mostrando que a câmera está funcionando, diferente do computador. Então, se você tiver um software espião, independente dos assistentes que você tenha no seu celular, você pode estar sendo captado em tempo real. Tá? E isso pode estar sendo transmitido para algum lugar na internet. Então, toma cuidado com essa coisa de ficar levando o celular para os lugares. Então, a gente fala nos lugares que você tem intimidade. Pois é. A gente tem que tomar cuidado. Agora, não é só celular, tá? Também nós falamos que o computador, no caso, se você tiver o Windows, você tem um assistente chamado Cortana. E o Cortana da Microsoft te ouve. O Alexa da Amazon também te escuta. Meu Deus, eu tenho aqui, Marcelo. Sério? Sério. Dê uma procurada na internet, convido a todos a fazerem isso. Ano passado, uma mulher foi assassinada, chamada Silvia Crespo, e porque passou... o que aconteceu? Estava o marido e ela no cômodo, e transfixou no peito dela uma lança. E a Amazon comentou que o dispositivo, o Alexa, ele pode auxiliar a resolver esse crime, porque ela continua escutando, mesmo sem o assistente estar coletando seus dados. Meu Deus. Eu posso falar? Nesse momento, várias pessoas que estão assistindo o nosso vídeo estão apavoradas, porque tem muita... Eu conheço gente que vai para o banheiro com o celular, para fazer várias coisas no banheiro, tomar banho, lavar roupa, e lá eu te confesso que eu não levo. Esse troço da televisão que você falou é apavorante, mas tem muita gente que leva e faz cada coisa, eu vou te falar. Mas a telinha, ou a pessoa, porque tem gente que é cuidadosa, eu conheço gente que é cuidadosa, que quando vai no banheiro coloca alguma coisa na câmera, aí ajuda, mas o áudio dá para fazer ou não? Então, o áudio não dá, né? Você pode até tampar a câmera, mas o áudio vai ser escutado. É por isso que tem tanta gente. Meu Deus, Marcelo, é melhor voltar ao tempo das cavernas, viu? Que a coisa tá feia. Marcelo, olha, muito obrigado. Na verdade, nós fizemos 2 programas com o Marcelo Lau, mas tem muito mais coisas. Eu já vou convidar o Marcelo para vir uma próxima vez
porque rendeu demais, tanto as coisas do primeiro programa como sobre as indústrias, sobre as empresas. Espetacular. Marcelo, muito obrigado pela sua presença de novo aqui no nosso Zé Cacau Curioso, viu, Marcelo? Obrigado, Cacá, de novo pelo convite e obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima.